Primeiro princípio que a gente aprende em Apocalipse 2:4 é que a perda do primeiro amor é uma queda. Olha para mim. A perda do primeiro amor é uma queda. A perda do primeiro amor, Lagoinha Alphaville, é uma queda. Não é um problema. Uma das crises da nossa geração é que estamos tratando pecado como se fosse problema. Pecado é pecado, problema é problema. Não, eu tenho um problema com a mentira. Não. Você tem um pecado com a mentira. Não, eu tenho um problema com a fidelidade. Cara, eu tenho esse problema. Não. Você tem um pecado com o adultério. Não, porque eu tenho, pastor, um problema com a pornografia. Não. Você tem um pecado com a pornografia. Uma geração que tem dificuldade de entender o que é pecado e o que é problema, certamente vai ter dificuldade de entender o que é eterno e o que é passageiro, o que é de Deus e o que não é de Deus. Alguém grava isso, por favor, porque eu não sei se com a queda de som estão conseguindo gravar o áudio, mas eu sinto que é um recado de Deus para a nossa igreja. Eu preciso que a gente guarde o que Deus está falando aqui, amém? Não lembro de quem é essa citação, mas ele diz que quando amamos a Deus devidamente, amamos todas as outras coisas proporcionalmente. Quando a gente está centrado em Deus, o nosso coração está alinhado com Ele, as coisas vão tomando o seu devido lugar. Aquilo que não tem valor fica no lugar daquilo que não tem valor. Aquilo que tem valor eterno fica no lugar da eternidade. Aquilo que tem um valor superestimado fica nesse lugar. Aquilo que não tem valor nenhum e é fútil fica no lugar de menos destaque. Quando Deus alinha o nosso coração, a gente começa a se mover por algo mais alto. A gente deixa as coisas fúteis de lado, a gente deixa as coisas passageiras de lado, a gente começa a se mover por uma agenda que é superior. A palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então guarda isso, igreja. A palavra de Deus nos ensina que a perda do primeiro amor é uma queda, não é um problema, não é uma coisa chata, triste. Que chato, né? Ele perdeu o primeiro amor. Poxa, que triste. Fulano perdeu o primeiro amor. Não. É uma queda. O segundo conceito que a gente aprende nessa passagem é que a perda do primeiro amor é chamado de pecado. Se perdermos o primeiro amor, perdemos tudo. O primeiro amor não é uma medida para quem está no início e é mais ingênuo do que a gente que está maduro na fé. Porque por muitas vezes eu já ouvi isso, principalmente no início da minha caminhada. Não, ele está envolvido com missões, mas ele está no primeiro amor. Não, ele está fazendo ação social, mas é porque ele está no primeiro amor. Não, ele está dando aula na escola bíblica dominical e ele prega e ele lidera jovens, mas ele está no primeiro amor. Muitas vezes nós justificamos a ausência do nosso primeiro amor como se o primeiro amor do outro fosse uma categoria mais rasa de uma jornada de fé. A verdade é que eu amava Benício quando eu peguei no colo. Eu amo muito mais do que amei no primeiro dia. Eu amava a Cessi quando eu peguei no colo. Hoje eu amo muito mais do que eu amei no primeiro dia. Eu amava a Chloe quando eu vi o ultrassom. Eu amo muito mais do que quando eu a vi no primeiro dia. Eu amava a Kezinha quando a gente namorava. Eu amo muito mais do que eu amei no primeiro dia. Eu amei Jesus quando Ele me encontrou caído no meio do caminho. Eu preciso amá-lo mais do que eu amei no primeiro dia. Esse primeiro amor é uma medida densa e ela precisa ser ampliada, ela precisa ganhar densidade. Ela não é algo que vai ficar como um marco histórico no início da jornada e não vai ser mais visitada, não. Ela precisa acompanhar você, ela precisa estar enxertada em você, ela está inserida em você. Há uma medida de Deus para a sua igreja que faz com que a gente ame tanto a Ele que todas as outras coisas perdem o seu valor. Nada mais importa quando o Rei da Glória está falando, nada mais importa quando o Rei da Glória está fazendo, nada mais importa quando a presença dEle enche o lugar, quando a glória dEle enche um culto. Alguém comigo aqui? Fala comigo. A perda do primeiro amor é uma queda. Diga: a perda do primeiro amor é pecado. Sabe outra coisa que a gente aprende? Também nesse texto de Apocalipse 2, é que a perda do primeiro amor necessita de arrependimento. Igreja, olha para mim.
Talvez esse seja um dos cultos mais extraordinários que a gente já viveu até aqui como igreja. Então não se distraia, porque às vezes a gente está tão acostumado com o formato. Hoje não está tendo aquele flow, hoje não está tendo... Talvez seja um dos mais densos que a gente já viveu até aqui. O que aconteceu quando acabou a luz, o que a gente fez quando acabou a luz, eu acho que é um símbolo daquilo que Deus está nos chamando a viver. Tá tudo bem ter estrutura, mas vocês não fluem só se tiver ela. Tá tudo bem sonhar grande, mas eu estou fazendo até em meio a lugares que você não imaginaria, de formas que você nunca experimentou. Deus está se movendo no meio da sua igreja. Vamos, alguém aqui. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está nos chamando de volta para esse lugar. Deus está trazendo pessoas de volta para esse jardim fechado. Aleluia, aleluia. A verdade, irmão, e é um alerta que eu quero trazer. Não é possível isso. Isso aqui é atual, depois da queda? 9.000 famílias online agora? Uou! Bélgica, Paraguai, Brasil, Moçambique, Vietnã, Angola, Portugal, Estados Unidos, Uruguai, Canadá, Alemanha, França e Japão. Mais de 9.000 pessoas conectadas. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. É só o dobro. Ele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Amém? Bom, o que eu estou pregando aqui, eu creio que Deus me chamou para falar sobre isso no início desse ano, porque certamente é um alerta para alguns de nós. Certamente o que Deus está falando aqui é um alerta para que a gente não tropece com isso lá na frente. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Toda palavra que Deus te dá no dia bom é para te sustentar no dia mau. Toda direção que Deus nos dá, mesmo em momentos de alta performance, são alertas de Deus para que a gente não se perca por conta da performance. Não é porque estamos crescendo que a gente não pode se perder. Não é porque estamos vivendo milagres que a gente não pode se distrair. Não é porque somos apaixonados e amamos a Deus hoje que o nosso amor pode não se esfriar. Precisamos estar alertas. E eu creio que Deus está falando isso com a nossa igreja não porque a gente está com um problema. Eu creio que a medida que Ele quer nos confiar é maior, e para isso Ele espera que o nosso interior esteja mais firmado do que estava na última estação, no último ano. Você está comigo? Eu sinto no meu espírito que Deus quer confiar para nós como igreja uma medida de transbordo e de unção e de autoridade e de graça e de favor e de recursos, que Ele está garantindo que a gente não vai se perder pelo peso dos frutos. A gente não vai se perder por conta de autossuficiência. Então, antes dele derramar o próximo nível, eu sinto que Deus está dizendo: olha, deixa eu só realinhar algumas coisas e relembrar vocês delas. Lembra de Gideão, os 300? Preguei sobre isso alguns meses atrás. Deus convoca um homem para liderar um exército que venceria os inimigos. A Bíblia diz que quando ele reúne milhares e milhares e milhares, mais de 30.000, Deus olha e fala: não, o exército é grande demais. Se vocês vencerem na força desse exército, vocês não glorificarão a vitória que eu estou concedendo a vocês. Existem momentos em que Deus retira algumas bases naturais para que não haja dúvida de que é Ele quem está fazendo uma coisa nova. Alguns poderiam vencer com 30.000. Só alguém debaixo de uma palavra de Deus venceria com 300. Sabe a verdade, irmão? Que tem muita gente que continua envolvido com a igreja, mas perdeu o primeiro amor. Eu quero que a partir dessa manhã você sonde o seu coração, se em algum lugar do teu coração talvez isso seja um alerta que faz sentido. Irmão, uma das coisas mais incríveis que a gente pode viver é fazer parte de um avivamento como o que a gente está vivendo. Uma das coisas mais perigosas que a gente pode viver é fazer parte de um avivamento como o que a gente está vivendo. Porque as demandas do avivamento nos deixam tão ocupados que talvez em algum momento a gente possa usar como desculpa o fato de estar ocupado fazendo algo para Deus, e por isso não estamos tendo tempo com Deus. Em algum momento a gente pode usar como desculpa porque o motivo é bom.